Hoje eu vou falar sobre a minha experiência de ser uma jovem empreendedora. Eu vim trazer pontos positivos e pontos negativos de você ser um jovem empreendedor. Então, se você tá pensando de começar, calma aí, gente, desculpa. Foi. Bom, eu já administrei e criei 3 lojas online através do dropshipping e atualmente eu estou desenvolvendo sozinha um SaaS, um marketplace. Vou começar falando dos pontos negativos, depois eu parto para os positivos. Mas começando aqui, se você não vem de uma família herdeira, se você não tem capital para começar nada, você tem que pensar num planejamento financeiro para o seu negócio, porque independente se você vai empreender no digital ou se você vai empreender fisicamente, envolve gastos, envolve investimentos. E assim, gente, não é investimento baixo, tá? Porque você vai calculando coisinha por coisinha, gasto aqui, gasto ali, são gastos até pequenos, mas aí você fecha a conta e aí você vê que dá caro o total. Tudo dá muito caro. Então, você começar qualquer negócio, mesmo que ele seja pequeno, digitalmente ou fisicamente, você tem que ter um planejamento financeiro. E a gente sendo jovem, a gente ainda não tá trabalhando, né? Depende, tem gente aí que já é jovem aprendiz, mas vamos supor, você tem 14, 15 anos, que ainda não pode ser jovem aprendiz. Aí você vai tirar o dinheiro da onde? Aí você tem que pensar aí em formas e estratégias de você estar conseguindo ganhar dinheiro para de fato começar um negócio de verdade. Outra coisa, o que eu sinto, tá, gente? Que tem adultos que vão te dar muito ouvido, tem adultos que me dão muito ouvidos, assim, que querem saber sobre a minha visão, que querem saber sobre os meus empreendimentos, os meus projetos, as minhas ideias. E tem adultos que, assim, não vão dar a mínima pra você, não vão querer nem te escutar pelo fato de você ser um jovem, não vão te dar credibilidade. Só que, assim, é tipo 50-50, sabe? É 50% das pessoas, principalmente dos adultos, empresários, vão querer saber muito, né? Porque eles sempre estão querendo saber sobre a visão, sobre o futuro, né? Ter uma visão sobre o futuro, saber o que os jovens estão pensando, porque a gente jovem, que é uma das nossas vantagens, a gente é muito ágil, a gente é muito rápido, a gente se adapta de forma muito rápida. Então, os empreendedores, principalmente donos de grandes coisas, eles gostam muito de escutar é, as nossas ideias, os nossos projetos e as nossas visões de futuros, até porque a gente é o futuro, né? Então, para eles é muito importante ficar ali, né, junto com alguns jovens. Só que também até hoje eu não conheci nenhum empreendedor que não gostasse de falar com jovens, mas, por exemplo, pessoas que trabalham para esses empreendedores, para você conseguir chegar até eles, essas pessoas, cara, é muito complicado, porque normalmente elas nem te respondem, ou normalmente elas nem vão olhar pra sua cara. Então, assim, é difícil só de você chegar até os empreendedores. E isso foi uma coisa, assim, que eu vi, assim, com os meus próprios olhos e que vivenciei isso, e isso é muito chato. Que às vezes você vai ser até maltratado, assim, vamos se dizer, você vai ser ali, você vai se sentir um pouco meio merda, mas mas depois quando você fala com alguém, assim, grande, etcétera, você percebe que não é bem assim, sabe. Nossa, eu vou contar até uma coisa aqui que eu acho bem legal de falar pra vocês. Eu fui na Sebrae hoje presencialmente, uma perto aqui de casa. E aí, quando eu cheguei lá, né, eu estava lá a fim de procurar sobre informações de ser uma expositora em feiras de beleza, até porque o meu marketplace que eu estou desenvolvendo é totalmente voltado para o público de profissionais da área da beleza, usuários e clientes, até mesmo consumidores da área de beleza, por exemplo, lash designers, nail designers, etc. E a Beauty Fair, por exemplo, para mim, que é a maior feira da América Latina que acontece aqui no Brasil, seria uma ótima oportunidade de eu estar apresentando meu projeto. E aí eu fiquei sabendo que a Sebrae ajuda pequenos empreendedores e levam esses pequenos empreendedores para essa feira. E aí eu fui lá presencialmente, porque eu fiquei, cara, eu fiquei infernizando a Sebrae pelo telefone. Eu liguei todos os dias de janeiro, gente. De verdade, até hoje eu liguei todos os dias. E aí ficavam, ai, não sei dessa informação, é isso, aquilo. Aí, sabe, ficavam dando assim umas desculpas pra mim. Aí eu falei, quer saber? Vou pegar uma Sebrae aqui mais perto de casa e vou ir presencialmente. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, né, pra começo que eu era a mais nova dali. Aí eu já fiquei assim, ai meu Deus. Aí na hora que a moça veio falar comigo, aí eu já senti que ela já não estava me dando muita moral, já estava tipo assim: "Ai, o que que você quer aqui, garota? Vai pra escola, entendeu? Se preocupe em estudar, em fazer faculdade". Aí quando eu falei pra ela sobre o projeto, que já ficou em segundo lugar pela própria Sebrae, e enfim, já contei assim, né, porque principalmente se você é jovem e tá vendo esse vídeo,
uma coisa que você tem que ter muito com você. Saiba vender seu peixe e saiba o que você vai falar de forma muito rápida, tipo, treina em 3 minutos alguma fala pra você já se apresentar pra qualquer pessoa, porque isso vai te ajudar muito. Porque você já fala isso, aí a pessoa, ela já tira as crenças dela e ela começa a te dar uma moral, entendeu? E aí eu vi que, assim, aí ela já me olhou com outros olhos. E aí ela me falou as informações e etcétera, e indo lá eu consegui essas informações. E aí, gente, é isso, é uma das desvantagens de você ser jovem, porque você tem que o tempo todo estar vendendo o seu peixe, entendeu? Literalmente. E se um adulto tem que fazer isso, o jovem tem que fazer 2 vezes mais. Você tem que estar o tempo inteiro se validando, literalmente. Você tem que estar se validando para as pessoas que você precisa ser escutado, entendeu? Então, isso é algo muito importante que eu aprendi. E hoje, por exemplo, eu tive que usar isso, tanto que eu até gravei quando eu saí de lá, gente, só que infelizmente o vídeo ficou sem áudio. E aí eu não sei o que aconteceu, bugou. E aí eu não consegui postar ele. Mas, enfim, é isso. E um dos programas que eu participei, se você ficou com dúvida, é da Brasil Conference, e aí eles tinham lá uma parceria com a Sebrae, num programa que se chamava Escalada, que era tipo uma mentoria com parceria com a Sebrae, e aí eu e meu amigo, a gente participou de uma competição dentro disso, e a gente ficou em segundo lugar com o nosso projeto, que inclusive é a Marketplace que eu estou desenvolvendo. E aí foi isso, beleza, gente. Outra coisa também. Isso aqui é algo até que me pegou muito, porque eu achei que por eu estar começando muito nova, eu ia, sei lá, estar à frente de muita gente e ia conseguir ter resultados também muito nova. Só que aí eu percebi que não é questão de idade que vai te trazer resultado rápido, é questão de você ter real grana, sabe? Então, pra mim, o dinheiro literalmente compra a velocidade do seu resultado. Então você vai começar aí, principalmente se você está começando sem tanta grana, você vai ver gente começando depois que você e tendo resultado antes de você. Isso é uma coisa que me angustiava muito. Só que eu entendi que não, na verdade a pessoa só começou com dinheiro, sabe? Não é culpa da pessoa. Ué, ela fez um planejamento, se planejou e se preparou. E aí, quando ela foi com tudo. E isso acontece muito. Mas isso é uma desvantagem, mas ao mesmo tempo não é, porque a gente sendo jovem, a gente já acaba tendo muito mais tempo, então a gente consegue aprender muito, mesmo que a gente tende a dar passos, né, de formiga, assim, a gente tá aprendendo constantemente, isso é muito bom. Então, assim, você tem que pensar que se você é jovem, você tem que pensar que você tem tempo. Então, não importa, não tenta olhar para os outros. Foi até uma coisa que um dos meus não se preocupe, não fique pensando só no resultado. Curte seu processo, sem pressa, até porque se você é jovem, você tem aquela certeza que quando você estiver na casa dos 20, você vai estar tendo seu resultado, porque é inevitável, entendeu? Quem planta vai colher. E essa é a certeza que você tem que ter com você. Mesmo que você não tá vendo ali com você o dinheiro, que foi inclusive uma coisa até que me pegou muito, às vezes. Sabe, de você não ver, de você não ter resultado, de você não pegar no resultado, é uma coisa que agonia muito a gente. Tipo, é uma coisa que faz até a gente ficar parado e desmotivado, mas tem que pensar, não, mas eu tenho que continuar. E mesmo com o passo de formiga, você vai chegar em algum lugar, entendeu? Então, isso é algo muito importante. Eu já tô falando que vantagens, né? Então é isso, isso daí já é uma das vantagens. Outra vantagem também, ao mesmo tempo que a gente não tem tanta credibilidade, a gente tem. E isso depende muito do ambiente que você tá, principalmente em feiras empreendedoras e ambientes onde eu fui que tinham empreendedores, eu via que eles davam muito ouvidos para nós que somos jovens. E isso é uma coisa muito boa, porque a gente acaba tendo mais visibilidade em alguns momentos e essas visibilidades, elas acabam dando pra gente muito espaço. E isso é algo muito legal também. Beleza, eu vou dar uma resumida aqui dos pontos negativos e pontos positivos. Pontos negativos. Você tem que ficar se validando o tempo inteiro. Então, se você não tem ainda mais o apoio da sua família financeiramente, ou apoio de alguém, né, que está investindo em você e etc., você vai ter que correr com as suas próprias pernas atrás de parcerias, atrás de investidores, indo fazer competições para você conseguir ali ter, né, um histórico legal, ter ali comprovações, né, que você sabe do que você está falando, sabe do que você está fazendo, para que pessoas acreditem no seu potencial. Então você precisa fazer meios que comprovem que você não é tipo só um jovem sonhador, que você é uma pessoa que realmente faz acontecer e que está realmente disposta a fazer acontecer aquela ideia que você teve, entendeu? Isso é muito difícil, acho que isso é uma das partes mais difíceis, assim, de ser um jovem empreendedor, é você conseguir parcerias e essas coisas. Até mesmo, por exemplo, para abrir um CNPJ.
ou você tem que ser emancipado para conseguir abrir um CNPJ com 16 anos, ou você vai ter que pedir alguém aí maior de 18 anos, familiar ou alguém próximo a você, para abrir o seu CNPJ. Isso é uma coisa também que ser jovem é meio ruim para essas coisas mais burocráticas, sabe? Então, essas coisas são chatas. Também a questão de você às vezes não ser levado a sério e etc, mas beleza. Quais são os pontos negativos ou positivos? Os pontos positivos é que você tem tempo. E até escutei, por exemplo, empreendedores como o Flávio Augusto falando que ele daria toda a fortuna dele para voltar no tempo, para ganhar tempo, né? Enfim, para comprar tempo. E isso é algo muito verdadeiro, porque assim, você começar jovem, você tem tempo de errar. E você tem tempo ali de quebrar cabeça, de testar e de validar estratégias, produtos, etc. Então, por mais que você não tenha resultados logo, rápido, você tem ali uma experiência muito boa e um tempo muito bom para ficar validando essas coisas, entende? Então, isso é algo muito bom. E é o que você tem que pensar, que mesmo dando passo de formiga, você vai chegar em algum lugar. Você está construindo alguma coisa. Então, curta o processo e é isso, sabe? Acho que a experiência é o que mais vale. Eu vou mostrar pra vocês aqui que eu já fiz muitos aplicativos que deram errados. E vou mostrar agora. Eu queria mostrar pra vocês o aplicativo que eu tô desenvolvendo atualmente, mas eu prefiro mostrar ele quando ele já estiver pronto, quando ele já estiver postado, mas ele tá ficando lindo e eu tô desenvolvendo cada detalhe dele. E espero poder, né, contar aí ajuda com alguns engenheiros de software, alguns desenvolvedores no codes. Isso tudo aqui, esses bannerzinhos, é um aplicativo diferente, que eu desisti no meio do caminho. Tem até uns nomes ali nos banners que fala assim, vai dar, esse vai dar, esse aqui vai dar certo. Gente, sério, é uns perrengues, mas é isso. Provavelmente eu vou lembrar de tudo que eu tinha que ter falado quando eu assistir o vídeo de novo, mas aí eu trago outros vídeos e com certeza, com base nas minhas experiências futuras, eu vou ter muito mais coisa para falar, né, sobre empreender jovem, dificuldades e também vantagens. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso.